foi uma decisão difícil voltar a estudar. E por que eu decidi vir para a faculdade? Eu havia me separado há alguns meses. Foi uma separação difícil, onde nessa separação eu tive que deixar para trás meu filho, de 14 anos. E aí eu tive que aprender a viver de novo. Por isso o tema da aula, aprender a viver. Eu tive que aprender a viver sozinha e sem a companhia do meu filho, que era a única coisa de valor que eu poderia ter deixado para trás. Porque nos meus 17 anos de casamento eu construí muita coisa, muito mesmo, material. Mas houve um momento que eu tive que deixar para trás e a única coisa que eu queria levar comigo era meu filho e meu filho. Por decisão dele também. Então, quando eu fui morar sozinha, eu tive que encontrar uma nova maneira de viver. Eu estava deprimida, agora, acho que estou com 3 anos a mais, mas eu pesava 34 quilos, isso em e lá eu conheci uma pessoa que mudou todo o mundo da história, que é a diretora da escola. Uma pessoinha assim, por incrível que pareça, um pouquinho menor que eu. E ela começou a conversar comigo, ela tomou par mais ou menos da minha história com essa moça, que por sinal é ex-aluna da faculdade, de psicologia, no ano de 2010, já está trabalhando na escola dela. E essa diretora começou a conversar comigo e falou: olha, eu acho que você deveria estudar, voltar a estudar. Preste vestibular, logo vai ter vestibular. Eu acho que eu não tenho chance, fora da escola há 20 anos, né? Não vou passar. Mas se tanto ela parar comigo, eu falei: eu vou só para dizer que eu não tentei, né? Mas não é que eu passei? Eu passei. E aí, depois que eu passei, não sei o que estudar. Mas eu não prestei vestibular para pedagogia, prestei vestibular para psicologia. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que ouve muito e a minha história de vida é um pouco complicada, as pessoas vão muito na minha casa para conversar. E eu achei assim, já que eu converso tanto de graça, eu vou fazer um curso e começar a ganhar dinheiro com isso, né? Vai ser bom. Mas eu consegui ficar na psicologia só 20 dias, porque eu fiz uma pensão, eu fui para o curso de pedagogia, e as meninas da psicologia de vez em quando iam na sala, na porta, para me olhar, para ver se estava tudo bem, se estava dando certo, lá cuidando de mim. Eu tenho eu achei esse dom. Todas as pessoas que me conhecem, ao mesmo tempo que me procuram para que eu as ajude, elas também cuidam muito de mim. E na pedagogia, eu descobri que realmente era o que eu queria fazer. Eu me sentei no primeiro lugar que eu encontrei, e no início eu fiquei meio aborrecida porque eu percebi que enquanto eu lia os textos, os outros alunos da minha avó, quando era para fazer trabalho na faculdade, eles ouviam música no celular, eles estavam jogando, eles estavam conversando, menos lendo o texto que a gente queria de depois apresentar o professor. Então eu me levantei, eu sou pequenininha assim, mas eu sou bem invocada, e quando a coisa não está de acordo, eu reclamo mesmo. Me levantei e falei para a professora: eu não faço mais trabalho em grupo. Ela falou: eu estou percebendo o que está acontecendo, eu estou daqui olhando. Você não pode se recusar. O que você pode fazer é trocar de lugar. Aí eu me mudei de lugar, a contragosto dos meus amigos, que estavam acostumados a me ali à volta. Eu mudei de lugar e fiquei no mesmo lugar durante 4 anos. Eu posso dizer para vocês que a faculdade me deu uma nova vida. Porque
isso eu aprendi a viver de novo. Essa história de aprender a viver, eu já tinha um pouco de prática, porque aos 35 anos eu tive um câncer de estômago e eu pesava 16 quilos a mais do que eu peso hoje, e eu tive que aprender a comer como um bebê durante um ano, comendo papinho. Eu tive que aprender a usar roupas de crianças de 12, 14 anos. Eu chorava muito quando colocava as minhas roupas e olhava para o espelho, elas não paravam, não era mais eu, era outra pessoa. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha alguma experiência em aprender a viver. Um ano depois da cirurgia do estômago, eu tive uma reincidência no útero e foi necessária uma outra cirurgia. Só que o estômago eu passei pela clínica, pela rádio, já no último mês de ser mais esperto. Socorreu uma ação para necessário todo esse tratamento, que é muito mais difícil do que uma cirurgia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma outra ideia do que era estudar e realmente queria aprender. Exatamente porque na minha cabeça eu só tenho os dias de hoje. Eu entrei na faculdade não foi para me informar e para ter uma nova profissão e para ganhar mais do que eu ganhava, porque na verdade eu não sabia quanto tempo eu ficaria nesse curso. Se eu conseguiria chegar até o final. Durante todo esse tempo eu vi amigos, pessoas da família, conhecidos, amigos de trabalho, perderem a guerra para essa doença. Então não tinha, a minha expectativa de vida não era para 4 anos de estudo. Eu queria apenas sair de casa, conhecer pessoas, conversar, talvez conseguir sobreviver. A gente tem a secretaria aqui hoje, mas ele não está. Ele é aluno dessa faculdade. Então, eu era a primeira aluna a chegar na sala. As aulas começavam às 7. Quando era 6h30, eu já estava quase na porta da faculdade. Realmente eu não trabalhava, eu ficava o dia todo em casa, então a minha ansiedade de vir para cá era muito grande. Eu chegava cedo e relia os textos que eu já tinha lido em casa. Quando o professor iniciava a aula e perguntava para alguém leu o texto? Levantava o dedinho. Alguém tem noção do que eu estou falando? Levantava o dedinho. Se sempre tinha algum comentário para falar. E as meninas do meu lado falavam assim: de onde você tirou isso? Falava do texto. A minha visão como aluna era muito diferente. Também pela idade, eu reconheço isso. Enquanto eu tinha 40, elas tinham 19, 18, no máximo 25, 26. Isso me ajudou muito, porque eu entrei na faculdade achando que eu teria dificuldades imensas que talvez me fizessem parar. Talvez eu chegasse a um ponto que eu dissesse para mim mesmo: desisto, que você não é capaz. Não vai dar para você, entenda, né? Joga a toalha, se conforma. Você tentou. Mas por incrível que pareça, foi totalmente o contrário. Eu tinha uma compreensão dos textos e de tudo que era dito muito diferente. Pela vivência e porque nos 20 anos fora da escola eu li muito. Eu tenho mania de ler desde criança. Eu leio placas de trânsito, eu leio placas de carro, eu leio propagandas, eu leio jornal. Não interessa se o assunto é interessante ou não, eu quero ler. Sabe, criança quando aprende a ler e começa a conhecer as palavras e diz para a mãe: aqui está escrito bala, aqui está escrito bola. Eu sou assim. Eu leio tudo que passa pela minha frente. E isso me ajudou muito. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, que possa ajudar vocês nesses 4 anos, leiam. Leiam tudo que vocês puderem. Na verdade, o que eu mais li nesses 4 anos, nesses 20 anos fora da escola, foram livros de receita, mulher adora, né? Revista de moda,
livros de autoajuda, a Bíblia, eu leio muito. E tudo isso me ajudou muito. Quando você lê, você cria um vocabulário muito maior. E você é capaz de entender coisas que nem você tinha noção, como é que aquilo brota na sua mente. De onde surgiu isso? Brotou de lá, daquela leitura que você fez. E assim foi o meu primeiro ano da faculdade. No início, eu era taxada de louca. Porque quando tinha trabalho, o professor falava assim, vou dar um trabalho em grupo. Ah, eu adorava. Oba, trabalho. Não é? Vou dar um texto para vocês resumirem. Eu adorava. As meninas falavam, professor, não é normal. Não é possível. Tudo que a gente detesta, ela adora. Não é? Mas por quê? Porque eu queria muitos desafios. Quanto mais desafios tivesse, mais vontade eu ia de estudar, mais capaz eu ia saber que era. Quando chegou no segundo ano, a minha dificuldade maior era financeira, porque eu iniciei a faculdade sem nenhum preparo financeiro. Eu tinha acabado de me separar, eu tinha mudado para uma outra casa, eu levei quase nada do que eu tinha, porque também foi uma situação que o que eu levei eu acabei dando, porque tudo me trazia lembranças muito ruins. E eu mobilei a minha casa toda de novo. E quando eu iniciei a faculdade, eu ainda estava pagando dívidas dessa mobilha. Então, eu terminei o primeiro ano devendo uma nota no cartão de crédito, não porque eu vivia nas lojas, mas porque não consegui. Só eu tive uma pessoa no primeiro ano que me deu um ótimo conselho. O comércio está remunerado. Então, desde o primeiro ano, aliás, o comércio está nem por voluntário. Então, desde o primeiro ano, eu comecei o estágio voluntário. Na mesma escola onde eu tinha sido voluntária, na escola da família. Então, eu comecei a trabalhar na sala de aula como voluntária, na mesma escola. Já conheci as crianças, já conheci a diretora, foi muito mais fácil. E eu trabalhava sem nunca perder um dia, a não ser que eu passasse mal por algum motivo. E eu trabalhava nessa escola todas as manhãs numa sala de aula. E isso foi muito difícil para mim no início, porque pela distância do meu filho, eu não queria crianças perto de mim. Eu não queria aproximação, eu não queria afetividade de criança. Eu não queria que elas me pegassem, que elas gostassem de mim, porque tudo me lembrava do meu filho. Porque eu era uma mãe presente, eu ia a todas as reuniões, eu acompanhei todo o desenvolvimento dele até os 14 anos. Então, a lembrança dele era muito forte. Eu não queria que as crianças se apegassem em mim, nem queria gostar dela. Eu queria apenas aprender o que eu tinha que fazer na faculdade. E eu queria apenas entender melhor os textos. Mas a criança não é assim. A linguagem da criança é tátil. Talvez pelo meu tamanho, eles se apegaram muito rápido a mim. Então, onde eu ia, tinha um pendurado no meu braço. Onde eu sentava, eles queriam se sentar. Teve até uma história engraçada que eu nunca esqueço. No primeiro ano, um menininho invocou mesmo comigo. Tanto que toda vez que eu passava por ele, ele segurava meu braço. Ele morava na fazenda, acostumado a ver o pai lidar com boi, então ele achava que ele tinha me pegar com força. Ele me pegava pelo braço e a professora falava para ele, ó, não põe a mão. E realmente ele queria tocar só do lado dele, não poderia dar atenção para outra criança. E ele tinha uma estratégia, que vocês vão ver isso logo, se vocês começarem a estágio, que alguém não começou. O estagiário geralmente aponta muito lado das crianças. Eu apontava o lado dele, ele quebrava a ponta, para eu apontar de novo. Apontava, ele quebrava a ponta, até que eu descobri que eu não aponto mais. Aí um dia, numa festa da escola, uma mãe chegou para mim, com ele, a mãe dele,
pegou bem sério, mãe, essa é a sua. Mãe, deixa lá, então você é feliz. Fiquei assustada, né? Falei, vou levar uma mão, não vai fazer nada. Falei, sou eu, o que aconteceu? Ela falou que esse menino está me perturbando demais. Ele disse que eu tenho que separar um quarto na minha casa, porque você vai morar com a gente. Falei, então, eu falei, olha, ele puxou o estagiário da sala, ele se apegou comigo. Ele não para de falar em você. Então eu entendi o que é para a criança ser uma pessoa do lado, que está sempre presente, que pode te ajudar em tudo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me entregar. Eu deixei de me segurar, deixei de querer que a criança não gostasse de mim. E eu comecei a gostar dela muito, muito. No segundo ano, eu consegui um estágio remunerado, grau de remuneração, na mesma escola lá. Eu poderia até escolher. Tinha escolas mais jovens que eu poderia escolher. Mas eu queria ficar naquela escola. Eu já tinha me apaixonado pelas crianças, eu já conhecia todo mundo. Se eu pudesse escolher, ficaria ali. E fiquei. No segundo ano, eu percebi que a minha maneira dentro da sala de aula foi mudando o pensamento dos meus alunos ao meu lado. Eles já não me chamavam mais de louca. Eu passei a ser admirada, porque eu estudava muito, porque eu realmente me interessava, porque eu queria mesmo entender o que o professor estava falando, eu queria fazer parte da aula. E aí, nós formamos um grupo de estudo na minha casa. No início eram 6 ou 7 alunos. Por quê? Porque quando eu lia os textos, que a gente marcava o estudo para domingo à tarde, no domingo à tarde eu estava com esse texto lido, resumido, e havia elaborado várias questões que eu mesmo respondia e depois discutia com elas. Era um grupo de 7 alunos. Então esse grupo era importante, porque ao mesmo tempo que eu discutia com elas, falava que eu tinha aprendido, elas diziam para mim o que elas tinham entendido. Eu também aprendi com elas. E nós seguimos nesse grupo. Mas infelizmente nem todo mundo está disposto a aprender de verdade, a desmanchar esse texto. Então algumas pessoas começaram a ir na minha casa apenas para pegar o funcionário. Pegava o funcionário, tirava o xerox para casa. Né? Aí eu comecei a me preocupar com isso e eu achei assim, não estou vendendo funcionário. Né? Se você vai fazer uma coisa com todo empenho, ou você entrega para alguém voluntariamente, ou você vende. E se eu tinha essa capacidade, ou vocês vão estudar comigo, não tem mais funcionário. Então eu comecei a não fazer mais funcionário para distribuir. Não por maldade, mas porque eu realmente queria ficar com pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, estudar. E nós estamos com um grupo de 4. O meu grupo continuou até o final. No momento nós estamos com um grupo feriado, domingo, para estudar para o concurso. Eu ainda não consegui me lembrar do bichinho do conhecimento e estou lá estudando. O segundo ano foi muito mais fácil. Como estava remunerado, consegui resolver alguns problemas financeiros. Eu progredi muito na faculdade. Então, nós fomos para o terceiro ano. As minhas dificuldades financeiras, infelizmente, foram no passado. Então, eu resolvi vender a casa onde eu morava, que era uma casa, para mim, muito grande. Eu havia comprado aquela casa na esperança de que meu filho fosse morar comigo. De vez em quando eu ainda olho para a porta, achando que talvez ele tenha perdido a hora. Eu resolvi vender essa casa, trocar por uma casa menor. Eu
andava comigo a cidade toda. E eu queria muito trocar esse carro. Ele já está bem desgastado. Pagar as minhas dívidas e ficar mais tranquilo com a faculdade. E é aí que eu iniciei esse processo de venda da casa. Mas o que eu não sabia era que meu nome estava bloqueado na Receita Federal por ter sido usado indevidamente por uma pessoa que só me prejudicou. Então eu descobri que meu nome estava bloqueado e a pessoa que queria comprar minha casa não tinha esse dinheiro, queria financiar. Para que essa casa fosse financiada, eu, como vendedora, teria que estar com o nome limpo diante da Receita Federal. E quando eu descobri isso, foi uma correria. Eu tinha 3 declarações de imposto de renda sem pagar, que eu não sabia que devia. E aí, ao invés de eu conseguir dinheiro para pagar as minhas dívidas, eu tinha mais dívidas que não eram minhas para pagar. Eu consegui, depois de algum tempo, o comprador da casa já cansado de pagar aluguel, esperando para que eu conseguisse resolver os meus problemas, me deu um sinal. A gente diz o sinal da casa, né? Uma quantia em dinheiro, porque eu já havia conseguido uma outra casa na qual tinha me interessado, e eu dando esse sinal eu poderia mudar da casa e desocupar a casa para ele. Eu achei que isso seria a solução, porque em breve tudo se resolveria. Eu aceitei e dei o sinal para o comprador, o vendedor da casa onde eu queria morar. A casa ainda estava para terminar. Eu terminei, poderia ter terminado para eu mudar. Mudei nessa casa, paguei algumas dívidas, mas o financiamento não saiu. A cada dia aparecia um problema, sempre com o meu nome. Sempre com o meu nome. Eu fui a última aluna da faculdade da minha sala a comprar um computador. Todo mundo tinha, só eu não. Então, no final do segundo ano, eu consegui comprar um computador. E aí foi aquela festa, né? Vamos montar o Orkut, que agora já está ultrapassado, adicionar as pessoas que eu conhecia, e eu adicionei meu filho. E ele me aceitou. Foi a maior festa. Ele me aceitou. Como eu não sabia mexer nada, assim, eu já tinha até feito um curso de informática, mas como não tinha prática, eu tinha esquecido de muita coisa. Então eu mandava recado para mim mesma, era para ele, mandava para mim. Mandava recado agradecendo a ele, o recado que ele tinha me mandado, na verdade ele tinha mandado para 500 pessoas, não era só para mim, né? Então era aquela pagação de milho, né? Até que eu aprendesse. E numa tarde, uma das minhas amigas da sala me ligou e disse: Su, entra no Orkut. Tem uma mensagem do seu filho para um amigo, foi para mim. Mandou para um amigo dizendo que ele estaria aqui na Paes no início de 2010. Nossa, eu nem sei quanta alegria eu senti. Porque há 2 anos eu não tinha. Há 2 anos eu acompanhava o desenvolvimento dele de adolescente para jovem pela internet. Pelas fotos que eu via, ele com os amigos, ele com a nossa família, eu já não fazia mais parte disso. Então eu fiquei acompanhando, aquilo para mim já era bom, porque pelo menos eu poderia ver, eu poderia ler as poesias que ele escreve, porque ele, apesar de todos esses problemas, ele é muito parecido comigo. Só que ele tem 1,80 m, né? Um pouco maior. Ele escreve poesias. Ele gosta muito de ler. Então ele se parece comigo. E eu li as poesias dele porque eu queria saber o que ele pensava. Qual era a visão dele de mundo?
tanto para as minhas pesquisas da faculdade, como para essa aproximação. No início eu era bem assim tímida, saía da faculdade voando de curso, a 30 por hora. Chegava em casa, ligava no computador e mandava um recado para ele. E um dia eu mandei um recado e ele respondeu: "É agora que eu quero que não é." Isso antes dele entrar. Ele respondia. E aquilo me animava. Quando eu soube que ele ia entrar para a faculdade, eu fiquei super feliz. Agora eu vou poder ver todos os dias. Agora não falta na faculdade, não faltava de jeito nenhum, né? 100% de presença em todas as aulas. Não é para mim acabar, é que não podia faltar. Eu não conseguia ficar em casa. Como é que eu ia conseguir ficar em casa, saber que estava rolando uma aula aqui, que eu ia perder? Não podia. Então eu falei, agora eu vou poder ver esse menino todos os dias. E uma hora a gente se aproxima. Eu fiquei ansiosa para começar as aulas do ano de 2010. E aí, quando começou, eu vim para a faculdade super feliz, me arrumei toda, né, dei uma ajeitada no visual, eu quero que ele me veja bem. Porque ele sempre falava para mim, quando eu fiquei doente: "Mãe, quando você sair na rua, se arrume. Por favor, eu quero que as pessoas vejam que você está bem." Eu acho que no fundo ele sentia muito de me ver tão debilitada. E ele queria que aquela mãe, que ele se orgulhava tanto, que havia vencido o câncer, fosse admirada na rua. Então eu queria estar bem bonito para ele quando ele me disse. E eu encontrei com ele no bebedouro da faculdade. Não era esse prédio antigo, bem perto da minha casa. Aquele rapaz enorme. Ele e um amigo que estudam juntos desde o pré. Nós temos essa semelhança. Eu tenho amigos há mais de 30 anos. Os meus amigos são amigos de verdade. Eles nunca vão deixar de ser meus amigos. A não ser que eles façam uma coisa que eu não posso esquecer e que realmente eu saiba que não tem como conviver com aquela pessoa. E ele tem esse amigo desde o pré e eles estudam juntos todo esse tempo. E eles estão ainda na mesma sala. Se ele tem 1,80 m, o outro deve ter 1,85 m. Então eu cheguei perto dele, toda emocionada, 2 anos sem vê-lo, não sabia o que fazia, mas eu sou mãe, e mãe é carente. E eu cheguei e abracei ele pelo meio, pela cintura, e ele não correspondeu. Eu falei: "Oi, tudo bem?" Ele: "Oi, tudo bem?" O amigo dele se dobrou no meio e me deu um beijo. E saiu, eu fiquei no bebedouro, tomei a água, aí eu não sabia se eu voltava para a sala, se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo, sem reação. Realmente eu não consegui voltar para a sala. Eu tive que andar muito na faculdade e chorar muito para tirar dentro de mim aquela emoção. Porque foi muito difícil. Mas eu tinha muita esperança. E eu sei que quando uma pessoa tem uma mágoa, uma diferença com você, não adianta você impor a ela. Você tem que gostar de mim, você tem que me aceitar, você tem que conversar comigo, tem que resolver. Eu sabia que não adiantava assim. Eu conheço muito bem, então eu fui pisando devagarinho. E sempre eu via, foi bem, um sorrisinho, não é? Aquilo foi me animando. Eu falei: uma hora a gente consegue sentar e conversar. Porque eu sei a mãe que eu fui. Mas um dia, diante de tudo isso, eu estava passando todas as dificuldades que nós temos passado ainda. Eu estava num estresse muito violento. Eu estava com todas as minhas contas sem pagar. Além de todas as dívidas que eu tinha. Apesar da ajuda daquela pessoinha sentada lá no fundo
é a minha fortaleza, ainda as dificuldades não muito grandes. E um dia, saindo da sala, eu me encontrei com ele. Eu sempre deixava o carro mais longe. Eu me encontrei com ele, virando a esquina para pegar o carro. Ele estava com alguns amigos. E eu vi quando ele deu o sinal dos amigos. Podem ir buscar. Eu disse, ele veio, se me tem, eu falei, a gente vai ter uma conversa boa hoje. Mas ele me disse coisas muito duras. Muito. Foi muito difícil. E ele me disse, você vai perder. Aquelas palavras ficaram na minha mente e no meu coração, gritando o tempo todo, você vai perder. Eu realmente acreditei. O câncer deixou em mim uma depressão muito violenta. Era ataque do sistema imunológico e eu fui ser debilitada extremo pelo estresse das dívidas e com essa confusão toda como eu tinha. Eu entrei em depressão. No início eu não percebi, mas eu comecei a evitar de falar com as pessoas. Eu fui parando de comer, já como pouco, eu como como um bebê de 6 meses. Eu tenho 25% de estômago. Eu parei de comer. Até que a minha família percebeu, já havia perdido muito peso. Jogava tudo no lixo. Tudo que havia na geladeira, jogava no lixo. E realmente não conseguia comer nada. Eu comecei de novo a usar 2 calças jeans para sair de casa, porque era assim que eu fazia quando fazia quimioterapia. Para que as pessoas não se chocassem com a minha imagem na rua, eu usava 2 calças. Apesar de tudo, do pescoço para cima, eu sempre tive essa carinha que vocês estão vendo. Sempre. Isso é um dom que eu recebi. Só que ter essa força custa muito caro. E eu fui até a Secretaria de Ensino e falei com a Priscila. Falei, Priscila, eu realmente não estou bem. Estou fazendo estágio lá com crianças, estou no 3º ano da pedagogia. Estou lá no estágio, eu não estou conseguindo trabalhar, as crianças estão me incomodando. Imagina, as crianças eram o meu oxigênio e estavam me incomodando. Eu não conseguia ficar entre eles, não tinha força para pentear o cabelo, para tomar banho. Eu falei com a Priscila, como poderia ser isso? O que eu deveria fazer? E ela me dizia, e eu fui afastada. Eu achei que a minha afastando do estágio, podendo descansar depois do almoço, tendo um tempo para mim, eu iria melhorar. Mas longe das crianças eu fiquei pior ainda. Eu me lembro que a Priscila comentou comigo, você não vai ficar pior longe das crianças, né? Eu falei, não, eu acho que eu preciso mesmo descansar. Mas na verdade o que eu precisava não era descanso, era paz. Eu não tinha. Estava sendo atacada por todos os lados. Nesse momento, eu já havia ido no médico que fez a cirurgia do útero, no médico que fez a cirurgia do estômago. E já começaram todos aqueles exames que eu faço há tanto tempo. Havia uma suspeita de um tumor no intestino. Eu tinha um sangramento, falta de peso, falta de apetite. E uma manhã eu me levantei me sentindo muito mal. E ao invés de tomar o leite, eu me sentei no sofá, sem força.
Mesmo assim, eu peguei um exame de sangue que eu havia feito e falei, eu vou levar para o médico. Não tinha consulta marcada. Eu vou levar para o médico, quem sabe ele me dá uma vitamina e eu consigo me levantar. Eu preciso me levantar para trabalhar. Eu estava fazendo provas ainda na faculdade. Havia estágio obrigatório. E eu peguei o meu Fusca 75. Coitado, eu já tinha acostumado a andar sozinho, né? Porque às vezes a motorista nem tinha condições de dirigir, mas ela estava lá, atrás do volante. De vez em quando meu cunhado, que é mecânico, falava para mim, levava o carro para ele ver se estava com problema. Ele falava, tem um problema sério, atrás do volante. A motorista, o carro estava bem, eu não tinha força para dirigir. Eu fui até o médico e eu cheguei lá e estacionei esse carro. É claro, longe do consultório, né? E eu fiquei na sala de espera durante uma hora. A secretária atual médica, que era eu já sou bem conhecida dos médicos. Quando dizem, é a Sueli, eles esperam, eles atendem. Então ele me atendeu. Depois de uma hora, eu disse para ele, doutor, há um sangramento no intestino. Ele olhou o exame e eu também já havia aprendido. Olha como eu aprendi. Eu já havia aprendido as referências dos exames. Quando eu pego um exame na mão, eu já sei o que eu tenho. Eu vou no médico sem surpresa. Eu sei o que eu tenho. E eu cheguei lá e disse para ele, doutor, a ferritina e a taxa de ferro do sangue está muito baixa. Está querendo ensinar o médico, né? Antes dele olhar, eu já disse para ele. Eu sei que é só uma coisa muito séria, a taxa de ferro do sangue abaixar demais. E ele disse para mim, olha, talvez você tenha uma infecção. Nesse momento eu já havia começado a fazer os exames de estômago e intestino com uma suspeita de um novo pulmão. Mas sem diagnóstico, sem exame, você não pode fazer nada. E ele disse, você vai ter que tomar antibiótico, mas eu não tomo antibiótico na minha casa. Não tomo medicamentos por via oral. O estômago não aceita. Ele disse, mas tem que ser no hospital, tem que ser no estômago. E eu liguei para o meu cunhado. Eu tenho uma família muito grande. E graças a Deus, toda vez que eu preciso, ele me socorre. E eu liguei para o meu cunhado mecânico e disse para ele, eu tenho que ser internado. E o meu Fusca está aqui fora. Vai ficar aqui abandonado no meio da rua. Dá para você vir buscar o Fusca? Eu realmente não estava bem. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. E ele falou para mim, tá certo, eu busco o Fusca, você vai para o hospital como? Eu falei, não sei. Ele foi todo espera. Eu estou chegando aí, estou chegando. E eles chegaram e me levaram para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu tive uma hemorragia. Além da taxa de ferro, o oxigênio do sangue estava muito baixo. E por pouco eu não tive uma parada cardiorrespiratória dirigida aquele bendito Fusca. Foi a minha salvação médica ter dito, vai para o hospital. Porque quando eles puseram o soro, escolheram o exame, eles voltaram dizendo, tem que tomar sangue urgente, a taxa de oxigênio é muito baixa. E eu fiquei 4 dias no hospital, tomando soro e sangue. A minha mãe, do meu lado, durante o dia todo, me olhando, sem saber o que estava acontecendo. À noite, quarto dia de visita, com o resto da família que trabalhava durante o dia. E eu tenho 3 amigas que se separaram na faculdade, choravam na porta do hospital e depois subiam para o quarto rindo, aquelas 3. Elas entravam rindo para me animar. E os professores mandavam recado. E as crianças da escola fazendo oração para que eu voltasse. Tudo isso me deu muita força. Eu falei, realmente, vou ter que voltar.
E eu fiquei esses 4 dias no hospital. E voltei para casa. O médico me disse: repouso absoluto. Minha mãe é testemunha. Ela não largou de mim durante todo esse tempo. Fechou a casinha dela, botou um colchãozinho na minha sala, se plantou lá e disse: quando você não comer, não sai daqui. Eu moro sozinha. Em casa, começou a melhorar um pouquinho, já comecei a andar para lá e para cá, recolher um lixo aqui, tirar um pó de lá. Minha mãe falou: não é repouso absoluto, meu médico não está bem. Comecei. Só que uma semana depois, o sangramento voltou, muito forte. E eu liguei para minha irmã no sábado, falei: vem me buscar, não estou bem. Ela me levou. E nós fomos para Marinha. Chegando lá, eu fui para uma sala, uma enfermaria com muita gente. Era preciso escolher exames para identificar o estado. Havia uma dor muito forte, uma cólica muito forte, e eles colocaram medicamento para que essa dor passasse. Mas eu estava muito desidratada ao extremo. Ninguém entendia o que era desidratação totalmente. O medicamento deu um choque e eu parei de respirar. E fui para o oxigênio. Quando minha irmã voltou de um lanche, me encontrou no oxigênio. Ela falou: pelo amor de Deus, que mata a gente. Não posso deixar você um segundo sozinho. Eu passei o dia todo no oxigênio. E voltei para casa, porque o exame de sangue tinha dado uma melhora, eu já havia tomado sangue. E os médicos me disseram: espera o exame do estômago. Você precisa saber do diagnóstico certo. Você não pode ficar bem. O seu estado é muito complicado, você pode ter antes hospitalar. Eu voltei para casa, esperar esse exame. Novamente falei com a diretora, já estava na hora de voltar para o estágio. E eu cheguei na escola com esse cabelinho arrumadinho, né? A cara, cheguei lá tudo bem. Ela me olhou e falou para mim: como é que tá? Tá tudo bem, né? Voltei para o hospital, aconteceu isso, ela falou: pode voltar para casa. Está parecendo uma vassoura de peru, toda arrumada, sem condições de cair. Voltei para casa. E o exame do estômago e do intestino estavam prontos. O médico me chamou, eu fui com a minha irmã. Chegando no consultório, o médico me disse: não tem tumor. Não tem tumor, não tem doença grave, não tem nada maligno. Já fiz a minha parte. Está curada. Não posso fazer mais nada. Mas eu estava extremamente debilitada. E eu me irritei muito com esse médico, sem ter força, bati na mesa dele e falei: como é que eu fico? Eu não quero ficar deitado em casa. Eu tenho uma faculdade para terminar, eu tenho um trabalho para fazer.